Católicos de algumas religiões da França têm um costume muito peculiar. A mesa da ceia natalina é forrada com 3 toalhas sobrepostas. Olha o número 3 de novo aí. E depois colocam sobre elas 3 velas, de novo. 3 pires, 3 sobremesas. Fazem isso com a intenção de atrair prosperidade para o lar. Evidentemente, trata-se de uma superstição originada da feitiçaria, pois muito se assemelha às fórmulas mágicas utilizadas pelos bruxos. Segundo os estudiosos da pré-história, a primeira demonstração de arte devocional foram as Madonas Negras, encontradas em cavernas. Tá? Existem indícios, né, que mostram, né, que diversos grupos, né, antigos de bruxarias, né, se reuniam em cavernas. Eu não me recordo agora, mas toda vez que vocês ouvirem falar das bruxas, né, no Velho Testamento, né, principalmente aquela que foi conversar com Saul, né, eu acredito que ela deveria o local onde ela ficava, né, deveria ser uma gruta ou algo parecido, tá? Eu mostrei uma imagem acho que foi na segunda palestra de um local na Jordânia que tinha um templo muito antigo, né? Aquilo dali, para quem não sabe, ele estava dentro de um local que era totalmente cercado e para quem quisesse chegar até ele teria que passar pelas fendas da rocha. Não deixa de ser uma gruta. É um templo dentro de uma gruta, tá? É um templo praticamente dentro das montanhas ou dentro do que seria a ideia de uma caverna, né? Segundo os estudiosos da pré-história, a primeira demonstração foi essa. Tá? Já é do período neolítico, tá? Entre os povos que viviam da caça surgiu o culto ao deus dos animais e da fertilidade. O deus de chifres, ou cornífero. Tá? Muita gente não sabe, mas o deus de chifres, né, ou o bode, né, em algumas culturas era fertilidade, tá? O chifre representa poder, tá? Mas em algumas culturas isso era fertilidade. Os povos antigos sempre escolhiam animais com chifres para representar fertilidade. Quando os celtas invadiram a Europa, quase 1000 anos antes de Cristo, trouxeram suas próprias crenças, que ao se misturarem às crenças da população local, deram origem à forma de bruxaria que hoje é chamada de Wicca. Quem não sabe, só digitar o nome Wicca. Vai ver que isso é super ativo, existe até hoje e tem praticantes pelo mundo todo, até no Brasil. Na Rússia e na Itália, os presentes de Natal são distribuídos por bruxas, chamadas de babushka. Bem, lembra das propagandas da TV aí que é para se suspeitar, tá? Babushka e Befana, respectivamente. Eram como essas bruxas eram chamadas. Vamos falar um pouquinho de passagem, tá? Vamos detalhar um pouco aqui. Eu até agora só estou falando de festas, tá, gente? É porque o Natal e a Páscoa, né, na cabeça do povo, são coisas muito semelhantes, porque são festas que tratam de comida, né? Vamos entender o significado da Páscoa. Na Escritura, encontramos somente uma ceia instituída pelo Altíssimo, denominada Páscoa. Essa Páscoa foi a mesma Páscoa em que Cristo parte o pão e ensina os discípulos a repartirem o pão, que significa a palavra, entre eles e com os de fora. Depois ele dá o vinho, que representa o sangue, que representa a salvação. A salvação vem pelo sangue de Cristo. E essa salvação tem que ser repartida ou anunciada para os que estão dentro e para os que estão fora. Esse é o simbolismo. Cristo acabou com a Páscoa? Não, Cristo não acabou com a Páscoa. O mundo cristão católico é que acabou com a Páscoa judaica. Tá? Ele não
vamos lembrar. Salvação vem dos judeus. O Messias era judeu. Ele comemorava a Páscoa. E em momento nenhum ele falou mal da Páscoa. Tá? É uma coisa para se pensar, né? O povo cristão. Ah, mas eu não sou judeu, não comemoro a Páscoa judaica. Legal, mas comemora o Natal. Então me explica aí. Vamos parar para pensar, não. Pera aí. Você diz que não comemora a Páscoa porque ela é judaica. Apesar da Escritura não falar contra, nem o Messias falou contra. Você não comemora a Páscoa judaica porque você não é judeu. Ah, não sou ligado à lei. Tá. Mas insiste em comemorar o Natal. Então tem umas coisas assim que não bate, entendeu? Então, vamos pensar antes de falar as coisas, tá, gente? Vamos continuar aqui. Em Êxodo 12, o Altíssimo instrui, né, Moisés e Arão quanto à organização da ceia. Vamos lá. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneiro ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para casa. Para que serve o carneiro e o cabrito? Todo mundo sabe? É churrasco, tá? O animal deverá ser não é peito de peru, tá? É churrasco de carneiro, tá? O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. Na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento. Não tem fermento. E com ervas amargas. Não é doce, não é salgado, é erva amarga. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e com a vara na mão, comam depressa o animal. Por que com a vara na mão? Você coloca a vara na mão porque você vai viajar, vai para o deserto. Tá? Então qual é o significado que está sendo passado na festa da Páscoa? Libertação. Não é à toa que é chamado de festa da libertação. O significado é esse. Tá? E quando o povo passa pelo mar e atravessa, muita gente até hoje não conseguiu associar isso. Aquilo é batismo. Eu estou deixando a velha vida para trás e quando eu passo pelo mar e chego do outro lado e as águas se fecham, eu agora estou numa nova vida. Eu deixei para trás o pecado. Esse é o significado da Páscoa. E o que eu faço para eu me lembrar do gosto amargo do pecado? Eu como ervas amargas. Eu como pão sem fermento. Ok? Por que eu estou comendo carneiro? Eu tenho que lembrar a morte. Entendeu? Esse significado não se perdeu, mas o povo, por ter aceitado a ideia católica, né, de que não somos judeus e não temos que comemorar essas festas, né, não se liga no significado da festa. Não vê que tem mais importância uma festa como essa para ser comemorada do que um Natal. Mas o Natal o povo comemora. Tem coisa errada. Ou a gente é povo pagão, ou a gente tem ligação com Israel, ou a gente tem ligação com o mundo pagão. Tem que decidir. Tá? Esta é a Páscoa do Deus Eterno. Quem quiser ver depois, Êxodo 12, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11. Está lá, disponível para todo mundo ler. Continuando. Comparando a ceia de Natal com a ceia bíblica, podemos ver grandes diferenças. Uma fala só de diversão e alegria. A outra fala de morte do cordeiro em favor do povo. A ceia de Natal não obedece a nenhuma regra bíblica, permitindo os mais diversos tipos de comida. Está permitido até glutonaria, comer até vomitar. Está permitido. Comer até passar mal. Está permitido beber vinho até não aguentar mais, até ficar super doido. Isso é Natal, tá? Já a ceia bíblica é feita com reverência e moderação. Enquanto no Natal se come muitos doces e pães fermentados, na Páscoa
ou vamos chamar de Páscoa judaica, para fazer bastante diferença, o pão deve ser sem fermento e comido com ervas amargas. Ah, então o judeu faz isso até hoje? Não é todo judeu que faz essa Páscoa direitinho como está nas Escrituras. Já tem muita coisa acrescentada também. Não é todo judeu, tá? Alguns fazem como está escrito, outros não. Ah, mas Israel é terra santa. Nem todo mundo, tá? Vamos falar um pouquinho. Ah, vocês já viram lá que tem Neustã ressuscitada, né? Na Jordânia, né? Então não é tão santa assim, né? Tá certo que ainda tem uma profecia para se cumprir em Israel, né? Onde é dito, né, que os judeus ainda vão se voltar, né, para o Messias. Então a gente tem que aguardar. Isso já está acontecendo aos poucos, tá? Mas ainda tem muito paganismo em Israel ainda. Israelenses aproveitam o feriado com festival na praia. Você sabe que feriado é esse? É o próprio feriado da Páscoa judaica, tá? Como é que eles aproveitam o feriado? Bem, garotas israelenses tomam um banho na lama. Quinta-feira, durante o festival na praia de Nitzanim, no sul do país. O festival ocorre durante o feriado israelense do Pessah, que seria a festa da libertação, né, a Páscoa. Ele atrai muitos jovens israelenses com shows de rock, meditação, yoga e campos de nudismo. Todo mundo sabia que tinha isso lá em Israel?